Olá! A disputa pela Prefeitura de Mogi das Cruzes esquentou e o debate foi o palco principal. A gente vai mergulhar agora nos momentos mais decisivos, numa noite que, olha, foi uma mistura de promessas, muitos ataques e, claro, algumas reviravoltas. Então, a grande questão é essa, né? Com tanta coisa sendo dita, como a gente separa o que é proposta de verdade do que é só ataque? É exatamente isso que vamos tentar fazer. Vamos filtrar esse ruído todo para entender o que de fato estava em jogo. Bom, para começar, vamos colocar as peças no tabuleiro. Quem são os protagonistas desse debate tão importante para o futuro da cidade? De um lado, o prefeito Caio Cunha, que está tentando a reeleição. Do outro, a ex-primeira-dama Mara Bertolli, que apareceu como a principal adversária. E correndo por fora, o vereador Rodrigo Valverde. A dinâmica entre esses três, bom, deu o tom da noite toda. E o primeiro grande embate já começou quente, falando de mobilidade. E foi a candidata Mara Bertolli que deu o pontapé inicial nesse primeiro grande confronto com a sua principal bandeira para a mobilidade urbana. Ela colocou na mesa o plano Integra Mogi. A ideia, segundo ela, seria uma grande solução para conectar todos os bairros e, de quebra, ainda construir um novo anel viário. Só que o prefeito Caio Cunha não deixou barato. A resposta veio na hora. Ele basicamente disse que essa proposta não era nova, que era só um nome diferente para coisas que a prefeitura já estaria fazendo. Ele até citou o Corredor Nordeste dizendo que, olha, já está 80% pronto. Ou seja, um relato de continuidade contra uma promessa de novidade. Aí a Mara Bertolli devolveu na mesma moeda. Ela disse que esse corredor estava parado há 4 anos. E aqui a gente vê uma tática clássica de oposição, né? A acusação de obra parada, de dinheiro público jogado fora. É uma forma de pintar a gestão atual como ineficiente, uma alegação direta contra o relato de progresso do prefeito. E saindo do trânsito, o debate mergulhou em outro tema super sensível, a saúde. E foi aqui que a coisa ficou mais pessoal e as estratégias de cada um ficaram bem claras. Para se defender na área da saúde, o prefeito Cunha jogou um número na mesa, um número forte, 10 mil. Segundo ele, era essa a quantidade de mulheres esperando por uma consulta ginecológica. E aí, em seguida, ele mostrou o outro lado da moeda. Disse que com a gestão dele, com mutirões, esse número caiu para apenas 161. Percebe? Ele usou dados, números, para construir uma narrativa de que o trabalho dele está dando resultado, de que a gestão é eficiente. A Mara Bertolli não quis nem saber dos números. A resposta dela foi desacreditar tudo e partir para um ataque bem direto, bem pessoal. Quando ela fala em parar de jogar videogame, a intenção é clara: criar a imagem de um prefeito que não leva o trabalho a sério, que está desconectado da realidade das pessoas. Pois é, e conforme a temperatura do debate foi subindo, a discussão sobre propostas foi ficando de lado e o foco virou quase que totalmente a questão do caráter e da integridade de cada um. Foi nesse momento que o candidato Rodrigo Valverde levantou uma acusação bem grave. Ele foi direto no prefeito Cunha e questionou sobre possíveis ligações da gestão dele com o crime organizado. A defesa de Caio Cunha foi se apoiar numa figura de autoridade. Ele citou o promotor do caso, dizendo que o próprio promotor afirmava que não existia nenhum indício, nenhuma suspeita. É uma forma de tentar matar a acusação no nascedouro, usando a credibilidade da justiça. Só que o Cunha não se contentou em apenas se defender, não. Ele usou a oportunidade para partir para cima. Ele inverteu completamente o jogo, trouxe à tona um escândalo do passado, de uma outra gestão, lembrando que um secretário daquela época teve a casa alvo de uma operação do GAECO, e a cartada final foi conectar esse passado diretamente à sua principal oponente, já que esse ex-secretário é hoje o vice na chapa da Mara Bertolli, uma jogada para associar a adversária a velhos problemas. Depois de tanta troca de farpas, chegaram as considerações finais. Aquele último minuto para cada candidato tentar deixar sua marca, apresentar sua visão final para a cidade. A Mara Bertolli apostou num apelo histórico. Ela pediu um voto para eleger a primeira prefeita da cidade, tentando se posicionar como um novo tipo de liderança. Uma liderança que traria, segundo ela, mais cuidado e experiência. Já o Caio Cunha focou na ideia de coragem para ser diferente. Ele defendeu o que fez até agora como sendo um caminho novo e prometeu continuar nessa linha, se apresentando como o candidato da mudança responsável. E, no fim das contas, o que sobra dessa noite toda? Fica um contraste bem claro, né? São duas narrativas muito diferentes sobre o que Mogi das Cruzes precisa. Basicamente, a escolha parece ser entre
Uma mudança que se vende como histórica, baseada na experiência, mas que carrega a bagagem de gestões passadas, ou a continuidade de um novo jeito de governar, que se diz corajoso, mas que ao mesmo tempo é acusado de não entregar, de ser ineficiente. E para fechar, a provocação final veio do Rodrigo Valverde. Ele criou uma imagem muito forte, dizendo que a eleição era uma escolha entre 3 PCCs. O primeiro comando da capital, falando do crime organizado. O segundo, o perigo da continuidade dos coronéis, uma crítica direta às gestões antigas que ele associa a Mara Bertolli. E o terceiro, o próprio prefeito Caio Cunha. Com isso, ele joga a bola para o eleitor, que agora tem que decidir qual desses perigos é o maior para a cidade, uma tarefa nada fácil.